Olá, tudo bem? Por que o capítulo 22 do livro do Apocalipse é quase totalmente tendencioso? Por quê? Por que o capítulo 22 do livro do Apocalipse ele destoa, ele não tem concordância com os outros 21 capítulos? Eu separei aqui bastante versículo aqui, praticamente um a um, e vou fazer comparações com outras passagens para que nós venhamos a chegar nesse entendimento, né? Porque o capítulo 22 do Apocalipse é quase totalmente tendencioso. Vamos lá. Eu vou ler do versículo 10 ao 16, Apocalipse 22, do 10 ao 16, para não fazer muita confusão na sua cabeça. Vamos lá, Apocalipse capítulo 22, versículo 10. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Com base neste versículo, tem-se que o livro do Apocalipse é um livro profético. É um livro que João, aprisionado lá na ilha de Patmos, e que recebeu a visita espiritual de Cristo, porque foi quando Cristo voltou, e ele então escreveu 22 capítulos como sendo um livro de profecia. Aí eu chego num lugar chamado igreja, milhares de pessoas, e eu leio esse versículo, sem ter uns paralelos, entendimento paralelo, e eu falo o quê? Tá vendo aqui, O livro do Apocalipse é um livro de profecia. Assim como foi o de Daniel, de Joel, de Jeremias, de Ezequiel, são livros proféticos. Então isso vai acontecer ainda, vai fazer 2000 anos que esse livro aqui, que as coisas contidas dele já aconteceram. Já vai fazer 2000 anos. Mas aí, pleno século XXI, ano 2025, em algum local nesse globo, nesse mundo chamado igreja, alguém vem e lê isso aqui. Disse-me ainda, não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Então, quer ver? Aí, lendo um paralelo com outra passagem dentro do próprio Apocalipse, no capítulo 21, versículos 5 e 6, veja o que Cristo disse. Veja o que aconteceu no grande finale do juízo do dia do Senhor, que se deu entre 66 e a metade do ano 70. Então, Apocalipse, capítulo 21, versículos 5 e 6. E aquele que estava sentado no trono disse, eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreva, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Versículo 6, disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Disse-me ainda, tudo está feito, tudo está cumprido, tudo está realizado. Faltou o que então? Como então que eu posso pegar o versículo 10 de Apocalipse 22 e dizer, disse-me ainda, não cele as palavras dessa profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Quem está falando a verdade? Apocalipse 22, 10 ou Apocalipse capítulo 21, versículos 5 e 6? Estou fazendo novo todas as coisas. Disse-me ainda, está feito, está cumprido. Tire suas conclusões. Eu não estou aqui para colocar a verdade na sua cabeça, não, porque eu não sou dono dela. Não. Eu estou apenas passando o meu simples e humilde conhecimento. Se tiver concatenado com o que você também tem, parabéns, beleza. Se não estiver, fique em paz. O jogo vai continuar. As mentiras, os enganos por aí vai continuar do mesmo jeito. Vamos ver o versículo 12
Vou ler o 10, 11 e 12, né? Vamos ver aqui como está. Versículo 11 de Apocalipse 22. Continue o injusto a fazer injustiça e continue o imundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Opa! Em vermelho, como sendo Jesus que falou isso, hein? Eis que venho sem demora. Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Depois de Apocalipse 21, versículo 6. Disse-me ainda, está tudo feito, está cumprido. Mas o escritor de Apocalipse 22, aqui, colocou como não tinha nada cumprido ainda, como Cristo não tinha voltado ainda. Eis que venho sem demora. Vamos lá no capítulo 1, versículo 10, 11, 17, 18. Vou ler no texto da Almeida Corrigida Fiel. Versículo 10 de Apocalipse 1. João disse na ilha de Patmos, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, dia do juízo, e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Versículo 11, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Então, como é que lá no capítulo 22, depois dos 7 selos do livro de Daniel quebrado, depois das 7 trombetas tocadas, depois dos 3 ais, depois dos 7 flagelos, depois de Apocalipse 17:1, o julgamento da prostituta que foi Israel, aí vem um escritor e coloca no capítulo 22, versículo 12, isso aqui. Cadê aqui? Vamos lá? Eis que venho sem demora. E faz o que com que eu li para você agora em Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, 11. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma forte voz como trombeta, dizendo, escreva num livro, não, é na Almeida Corrigida Fiel, que dizia, eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E lá no versículo 17 e 18, que ainda fala assim, cadê aqui? Opa! Vamos lá. Até o celular tá ruim agora de mexer. Olha aqui, ó, Apocalipse 1, 17, 18. Ao vê-lo, lê. Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18, também fala a respeito da volta dele, quando João na ilha de Patmos teve essa visão aqui, ó. Ao vê-lo, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. 18. E aquele que vive estive morto, mas eis estou aqui para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Esse aqui não foi Cristo que voltou aonde João estava lá na ilha de Patmos? Cristo não era o Espírito? Cristo não era o corpo glorificado? Ele não era o Alfa e Ômega? Como então que você pega Apocalipse capítulo 22 e o escritor diz que eis que venho sem demora? Versículo 13 de Apocalipse 22. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Versículo 14. Vamos ver aqui como está. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Isso aqui é uma figura, uma parábola, quer dizer que aí no literal, o religioso lê isso e acha que isso significa um portão de verdade, um portão que vai ser aberto na terra e todos os corpinhos, todas as canelinhas secas vai passar, vai entrar com boné, sem boné, com chapéu e vai entrar. Não, isso daqui foi uma figura, foi colocado, então isso aqui não... E a árvore da vida sempre se referiu aos judeus, isso aqui não diz nada. Versículo 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Nenhum pastor então entra. Nenhum padre, nenhum bispo, nenhuma missionária, nenhuma pastora, nada disso. Porque tudo isso é mentira. Tudo isso é fraudulento. Dízimo, dinheiro, mentira. Buscar Deus em templo, mentira. Apresentar a criança, mentira. Batizar na água, mentira. Oferta, mentira. Copo de água, mentira. Flanelinha, mentira. Toalhinha, mentira. Birimbau, mentira. Tudo mentira.
Então, partindo do princípio da mentira, ninguém, então, iria entrar. Mas, claro, fora ficam os cães, os feiticeiros. Na verdade, fora fica toda a natureza carnal. Fora do quê? Do reino espiritual. Por quê? Vamos aqui analisar, aqui, ó. Então, no versículo 15 de Apocalipse 22, o escritor colocou, fora ficam os cães, tal. Mateus 26, 41, assim está escrito. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne para nada presta. Então, essa passagem aqui, fora ficam os cães, os feiticeiros mentirosos, fica fora do quê? Do reino espiritual? Mas no reino espiritual não entra carne. Nem o corpo de Jesus de Nazaré entrou, porque em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, Paulo assim disse, depois, oh meu Deus do céu, viu? Não está funcionando esse, tá, aqui ó, 1 Coríntios 15, 50, veja o que Paulo diz, com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então que história é essa que o escritor colocou em Apocalipse 22, 15, querendo usar isso, sabe para quê? Para querer ser santo, para querer usar uns anéis, terno, estar em cima do altar, usar uma batina, e perante os leigos, perante os incautos, se apresentar como um santo. Olha aqui, eu sou um pregador da palavra, eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus, eu tenho um São Espírito Santo, tudo balela. Na natureza carnal ninguém presta. Nem feiticeiro presta, nem eu presto, nem quem canta presta, nem quem louva presta, nem quem faz cocô presta, nem quem come arroz. Na natureza carnal ninguém vale nada. Então, quem escreveu isso aqui, nada mais, nada menos, fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras. Então, quer dizer, quem colocou isso aqui, um baita de um religiosão, querendo ser diferentão. Querendo mostrar que a natureza carnal dele, desse que escreveu isso, tem algum valor. Quem escreveu isso aqui é lixo. Quem escreveu isso aqui, que já se foi para o saco faz tempo, o corpo dele voltou lá para a terra e não serviu nem para adubo. Agora, ele que escreveu aqui, ele sempre teve o espírito, que o espírito é filho de Deus. O espírito desse perverso que escreveu essas coisas tendenciosas, imediatamente quando acabou o prazo da vida carnal dele, o espírito dele foi arrebatado para o reino espiritual. Assim acontecerá comigo e com você. O nosso espírito será arrebatado. Então não adianta você querer colocar fora ficam os cães, fora... Porque os maiores mentirosos são aqueles que estão usando a Bíblia para dizer que para ser salvo tem que jejuar, tem que ser dizimista, tem que frequentar um templo religioso. Esses são os maiores mentirosos, porque Jesus nunca falou isso. Pelo contrário, quando ele esteve aqui, nos 3 últimos anos da sua vida, ele falou à mulher samaritana que já tinha chegado o tempo e que nem em Jerusalém no templo e nem no monte, ninguém iria adorar a Deus coisíssima nenhuma, porque Deus é espírito, importava que os adoradores o adorassem em espírito e verdade. Então, se for falar isso daqui, na natureza carnal ninguém presta. E finalizando, Apocalipse capítulo 22, versículo 16... Eu, Jesus, presta atenção, isso daqui, quem escreveu isso, gente, escancarou a mentira dele, deixou escancarado como o capítulo 22 é tendencioso. Apocalipse 22, 16, eu, em vermelho está escrito aqui, aí, ó, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Olha aqui, vou ler de novo Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Tire suas conclusões se foi um anjo que levou a mensagem para João na ilha de Patmos. Apocalipse 1, 10, 11, 17, 18. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. Versículo 11. Que dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. E o que vês, escreve num livro e envia a 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, tudo isso aqui era espiritual. As 7 igrejas espiritual, os 7 anjos espiritual.
Mas quem é que falou? Quem é que deu a notícia? Quem é que exortou? Quem é que passou essas informações a João? Foi um anjo? Como está lá em Apocalipse, capítulo 22, 16? Hã? Coloque isso aí no comentário, foi anjo? Olha aqui, ó, Apocalipse 22, 16. Deixa eu ler na Almeida Corrigida Fiel. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Olha aí. Você quer um capítulo, algumas passagens mais tendenciosas do que Apocalipse, capítulo 22? Se tiver algum versículo desse capítulo, coloca aí no comentário. Ah, faça para mim a sua análise a respeito desse versículo então. Eu faço questão de te mostrar. Mas para você ver que, por isso que eu escolhi o tema desse vídeo, porque o capítulo 22 do Apocalipse é quase totalmente tendencioso. Aí eu coloquei Apocalipse 22, do versículo 10 ao 16. Tá bom? Então eu vou encerrar esse vídeo aqui. E fica à vontade para curtir, para comentar, para compartilhar. Se você quiser dar uma forcinha para o nosso trabalho, se inscreva, ative o sininho e vamos em frente, passando o nosso simples e humilde entendimento. Quem sabe possa ser útil para alguém, tá bom? Eu não estou aqui para te doutrinar, eu não estou aqui te passando uma religião, eu não estou aqui pedindo o seu dinheiro. Claro, se você quiser contribuir com o nosso trabalho, você vai lá, tem lá, ó, valeu demais, se torna um membro, aí é isso, mas é coisa de centavo se você quiser ajudar, mas também se você não quiser ajudar, eu estou andando para isso também, estou andando. Você entende como que é? Então não adianta você achar que, olha, esse cara está falando com boné na cabeça, esse cara está falando aí de uma forma toda sem, como que eles falam? Como que fala? Como fala, meu Deus do céu? Oh, meu Deus, como eles adoram os deuses deles aí, os deuses frajutos deles aí. Qual é? Idolatria, não, idolatrando, com reverência, né? Olha, ele está falando da palavra de Deus, não está mostrando nenhuma reverência. Tudo isso se cumpriu. Toda a Bíblia se cumpriu, e o que interessa, o que importa é Cristo em cada um de nós, o que importa é Deus em nós, o que importa é o templo espiritual dele em cada um de nós, isso é o que vale, o resto é só papagaiada, o resto é fanfarronice, o resto é conversa fiada, que nem minha afinada avó falava, o resto é miolo de pote, tá bom? Um abraço, um aperto de mão, um beijo no coração, tchau, tchau.